Boa noite a todos. Eu me sinto muito feliz, muito honrado em estar aqui. Realmente é um privilégio para mim. Já tenho ouvido sobre Tangará da Serra, ou a igreja, os irmãos aqui já há bastante tempo, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Quero parabenizar o campo pelo evento, pela iniciativa. Já há alguns anos também eu ouço sobre os eventos para líderes de pequenos grupos que a união de vocês faz. E fico muito feliz por esse investimento. Não tenho visto isso em outros lugares. Sem dúvida, é um privilégio que vocês possuem, e que Deus seja louvado por essa visão e por esse esforço. Parabéns a cada um de vocês que se esforçaram para estar aqui. O Mike me falou de algumas pessoas que viajaram centenas de quilômetros, né? Alguns perto de 1000 quilômetros, não é isso? Para estarem aqui, estão investindo para estar aqui. Que Deus seja louvado por tudo isso. Parabéns. Deus honra o sacrifício que os seus filhos fazem pela sua obra. Então tenha certeza de que você será recompensado por isso. Quero agradecer o Michael pelo convite. O Michael é uma pessoa que eu admiro também, e um amigo, entre meu círculo mais íntimo de amigos. A gente se conheceu no NASP, fizemos parte do mesmo quarto ali e pudemos comportar juntos também. Eu aprendi muito sobre oração com o Michael, e já falei isso para ele. A gente teve a oportunidade de fazer o primeiro módulo do mestrado juntos também, e ali o Michael me passou os meus primeiros conceitos assim teológicos e técnicos, especificamente sobre discipulado. Eu coloquei esse agradecimento na minha dissertação de mestrado, e fica aqui meu agradecimento pessoal, Michael, diante da sua igreja aqui no Mato Grosso do Sul. Quer dizer, no Mato Grosso. Eu cresci em Mato Grosso do Sul, então me sinto, de certa forma, em casa aqui também. É um estado diferente, mas a paisagem é parecida. O cerrado me chama a atenção. Desde que eu cheguei na quinta-feira, o microfone está um pouco... para eu ficar mais perto? Tá bom. Desde que eu cheguei na quinta-feira, ouço o sotaque da minha terra, pelo menos mais parecido com os amigos da infância, os meus familiares, e isso é muito gostoso. Então, estou me sentindo em casa aqui em Tangará da Serra, aqui no Mato Grosso. Quero ainda fazer menção ao pastor Adeilton, que trabalhou lá em Manaus, e nos conhecemos lá. No primeiro ano de início da nossa igreja, o pastor Adeilton foi alguém muito especial, a quem eu e o primeiro ancião na época da nossa nova igreja conversamos, e aquela conversa foi muito especial, Adeilton. Então, para mim é um privilégio estar aqui hoje, no meio da sua igreja, na cidade em que você pastoreia. Pastor Everaldo, o vi aqui há pouco, está ali. Tivemos um encontro lá na nossa União Noroeste também. Ele foi lá compartilhar das experiências dele, e foi um momento agradável ali. Bom vê-lo aqui. E o pastor Valmir, vim aqui para aprender com você, viu? Vim aqui para aprender com você. Algumas conversas que nós tivemos, eu já coloquei algumas coisas em prática, viu? E muito bom. Obrigado pelo seu ministério, obrigado pela sua vida, pela sua família. Tenho aprendido com o pastor Valmir também. Então, como vocês já perceberam, eu vim aqui para aprender. Quero ouvir os irmãos, quero ouvir os testemunhos. E eu fiquei me perguntando, eu fiquei realmente incomodado com isso, e conversei com o Michael sobre isso. De fato, o que é que eu vim fazer aqui, né? Porque
eu tenho mais a aprender do que a ensinar aqui. Isso é real para mim. E aí eu comecei a orar sobre isso, a orar sobre isso, a orar sobre isso. E ajoelhado, Deus falou comigo e falou assim: Ricardo, e quem é que te falou que você tinha que vir para ensinar? Aí Deus me falou assim: eu só quero que você me honre. Aí eu fiquei tranquilo. E aí eu comecei a falar: então é isso, Senhor. A única coisa que eu quero fazer é honrar o Senhor. E eu vim aqui para isso, para honrar o nome de Deus. Então, quero compartilhar com vocês algumas reflexões bíblicas, algumas impressões e algumas histórias daquilo que Deus tem feito comigo e com a minha família. Eu me formei na turma do Michael em 2005 e fui, na época, chamado para o Mato Grosso do Sul. E éramos 3 amigos, e interessante que os 3 foram chamados para o Mato Grosso do Sul. E eu tinha sentido no meu coração que Deus estava me chamando para outro lugar. E era para o Amazonas. Uma pessoa tinha me falado do Amazonas: olha, se você quiser, você pode vir trabalhar aqui. Eu me lembro, na ocasião, a gente, no 4º ano de teologia, quando chegavam os presidentes lá do norte do país, quase ninguém queria fazer entrevista com eles. Mas eu não sei o que aconteceu. De fato, eu sei, né, tem que ver com Deus isso. Mas, quando chegou para mim o chamado para ser capelão do Colégio Adventista de Campo Grande, eu disse assim: olha, Deus já me chamou para outro lugar. E na época o presidente me olhou assim, assustado, e falou assim: mas... E aí conversei um pouco com ele, ele disse: olha, você sabe que os seus pais vão ficar chateados com você, né? Ele conhecia os meus pais. Eu falei: eu sei. Mas eu já me entreguei ao serviço de Deus e eu quero servir a Ele do jeito que Ele quiser. E Deus está me chamando para o Amazonas. Você sabe que pode não vir um chamado de lá, né? Eu vou ter que chamar outra pessoa no seu lugar. E eu falei: tudo bem, eu vou esperar. E passaram mais uns 2 meses, chegou o chamado para o Amazonas. E chegamos lá em janeiro de 2006, eu e a minha esposa, Ana Carolina. Estávamos casados há 3 semanas. E ali começaram as aventuras. Deus foi muito bom com a gente. Nós sonhávamos em ser missionários. Temos sido missionários no Amazonas pelos últimos 13 anos e meio. Tivemos algumas experiências maravilhosas já no nosso primeiro distrito, que foi o distrito de Rio Preto da Eva, onde fica o IAI, Instituto Adventista Agroindustrial. Então, chegamos ali para trabalhar no IAI, eu para ser capelão e pastor da escola e do distrito. Ao todo eram 14 entre igrejas e grupos. Ainda dava aula para o 3º ano de ensino médio. E minha esposa cuidava do conservatório, mais aulas de português para todo o ensino médio. Bem, a vida era agitada ali, no internato. E foi um tempo muito feliz para a gente. Entrar na Capela da Mata, aos sábados de madrugada, era maravilhoso. E os macacos, eles vinham para o nosso culto da madrugada também. Eles ficavam ao redor, nos troncos de árvore, e ali levantávamos a Deus as nossas preces, os nossos louvores. Ficamos 2 anos no IAI, até que nasceu nossa Sophie. E então fomos transferidos para Manaus. E ali cuidava de um distrito com 11 igrejas. Ali eu aprendi a ser pastor
de um forte distrito, de fato, os irmãos me puxavam para o trabalho. Eu não sabia muito como liderar e administrar. Eu era puxado literalmente pela igreja. Aliás, no final do primeiro ano, ainda no IAI, eram igrejas mais assim do interior e igrejas rurais que eu cuidava. Não tivemos os resultados que nós esperávamos. E eu me lembro, no final do primeiro ano, me coloquei diante da liderança de todas as igrejas, num concílio assim distrital desse que a gente faz. Eu comecei a lamentar os resultados do ano e eu não aguentei, de repente comecei a chorar e falei assim: irmãos, eu sinceramente não sei, eu acho que o distrito precisa de um outro pastor para pastoreá-los, porque eu não estou conseguindo. E nisso, enquanto eu estava chorando, aconteceu uma das experiências mais marcantes para mim, em termos de liderança. Aquele que era ancião na igreja central de Rio Preto da Eva se levantou e veio do meu lado e colocou a mão assim no meu ombro e falou assim para toda a igreja: pastor Ricardo, eu vou ajudar você. E vários começaram a se levantar, parecia uma cena de filme, começaram a se aproximar e a me abraçar. Nós vamos ajudar você. O segundo ano obtivemos maiores resultados, foi um ano maravilhoso. Eu senti alegria em ser pastor. Na capital, em Manaus, a igreja me ensinou muito sobre liderança e administração, e as coisas iam bem. Contudo, no segundo ano, eu cheguei na sala do nosso presidente na época e falei assim: pastor, eu trabalho aqui, estou aqui com a minha esposa, mas eu não me sinto completamente satisfeito, eu gostaria de ter uma experiência no interior do Amazonas. Então ele disse: verdade? Eu disse: sim. Ele disse: bem, porque de fato poucas pessoas querem ir para o interior do Amazonas. E passou mais ou menos uns 2 meses, ele me chamou na sala dele e falou: Ricardo, tem um lugar para você em Maués. Logo chegamos em Maués e ali eu tive algumas das experiências mais extraordinárias da minha vida. Chegamos em Maués, minha esposa ainda estava grávida do John. Tínhamos 23 igrejas. Eu tinha uma pequena lancha para visitar 15 delas que ficavam pelos rios. E era muito gostoso. Era muito legal. E durante aquele primeiro ano, a gente teve tempo para plantar mais 2 igrejas. De 23 passamos a 25 e fechamos o primeiro ano com 25 igrejas, algumas delas na área indígena. E aquele ministério era muito apaixonante. Sempre foi apaixonante para mim, mas naquele tempo a paixão era maior ainda. Tínhamos um rio com 40 aldeias da tribo Sateré-Maué. Comecei a fazer aula de Sateré e já conseguia fazer contato. As primeiras aldeias, muita gente falava português, nas últimas, poucas pessoas falavam português. E assim foi o nosso ministério missionário ali em Maués, muitas alegrias. E uma dessas igrejas que eu cheguei, era um grupo pequeno, eu tinha avisado que chegaria, isso nos primeiros meses já. E foi maravilhoso. Enquanto o barco estava chegando, tinha uma mata assim, fechada, né? Quem anda no interior do Amazonas sabe disso, a gente não consegue ter uma visão longa de nada, porque a mata é muito fechada. E, de repente, eu não vi a igreja, eu comecei a ouvir os irmãos cantando. E o barco foi se aproximando, o som ficava mais alto, e, de repente, eu os vi. Estava ali uma igreja, perto do rio, assim, na beira do rio, de madeira, e os irmãos não estavam dentro da igreja, eles estavam fora da igreja. Estavam na frente, assim, na beira do rio. E eles estavam muito alegres. E quando o barco encostou, nós descemos e logo começamos a nos abraçar. E logo veio o diretor daquele grupo. Era um grupo pequeno, umas 20 pessoas. Ele me deu um abraço e falou assim: pastor, fazem 4 anos que nós estávamos esperando o senhor chegar.
E aí eu fiquei muito feliz. Veja que ele nem me conhecia. Não era o Ricardo, era o pastor. Era o pastor deles que estava chegando. E Deus estava me dando o privilégio de ser o pastor deles. E eu fiquei muito feliz, e minha esposa levou o teclado, e a gente começou a cantar, fizemos Santa Ceia, batismo, e a gente fazia tudo que tinha direito, né? Naquele dia que a gente passava ali. E visitávamos as igrejas. Se a gente chegasse na terça-feira, a terça-feira virava o sábado para eles. Se a gente chegasse na quinta-feira, ou quinta-feira virava o sábado, e a gente fazia tudo. Batismo, Santa Ceia, comissão e tudo mais. E assim é o ministério no interior do Amazonas. Um dia, o nosso piloto disse: Ricardo, eu não vou poder ir nessa viagem. Mas por quê? Aconteceu isso com a minha família, mas você vai conseguir ir. Quem conhece o interior do Amazonas sabe que as paisagens mudam muito, né? O rio sobe e desce cerca de 30 metros, de uma época para outra, e a paisagem muda totalmente. De repente, uma região tem praias, árvores altas, de repente, a mesma região tem água até a copa das árvores. E como reconhecer esses caminhos? Ele disse: pastor, você vai conseguir, ele me disse. E eu precisava sair. E eu disse: bem, está bem? Deus nos mandou para cá. E naquela época a gente tinha a bênção de nossas crianças não estarem na escola, e eu tinha a bênção de minha esposa e as minhas crianças me acompanharem nas visitas. E eles iam comigo para todo lado. Colocamos o Johnzinho, que tinha 3 meses de idade, no bebê conforto, assim, na lancha. Uma caixa de alimentos na lancha, porque algumas das igrejas do interior têm alguns irmãos fazendeiros, são pequenas fazendas, sítios, e que têm melhores condições, mas algumas dessas igrejas ficam em algumas regiões onde os irmãos são muito pobres. E de fato, quando a gente ia, a gente levava uma caixa de comida e ficávamos na casa deles e compartilhávamos alimento, e isso era importante. 200 litros de gasolina, uma caixa de comida, uma mala de roupas, e saímos. Bem, aquela viagem foi muito marcante para mim. Eu tenho certeza, porque Deus nos chamou para o Amazonas. Ele queria ensinar algumas coisas para mim e para minha família. Bem, o irmão Clodomiro disse: pastor, você vai seguir esse rio até chegar, você vai contar tantas comunidades, quando chegar nesta, você vai descer da lancha, você vai perguntar para as pessoas qual é a direção que você tem que seguir para chegar do outro lado do rio e encontrar a boca do Igarapé do Filipe. Muito bem, aquele rio ele tinha, naquele ponto, mais ou menos uns 3 quilômetros de largura. Então, para quem tem, assim, cerca de 180 graus para escolher, né? Qual é o grau, qual é a direção que eu tenho que seguir? Bem, naquela comunidade as pessoas diriam: você tem que ir nessa direção. E seguindo essa direção, atravessando esses 3 quilômetros, você vai dar bem na boca do Igarapé do Filipe, que é lá os rios são chamados de igarapés. E, né, os nossos rios pequenos, que a gente conhece por aqui. Rio mesmo lá são esses enormes, com 3, 4, 5 quilômetros de largura. Você vai encontrar a boca do Igarapé do Filipe. Muito bem, fizemos uma oração e saímos. E fui contando as comunidades. Tá, é esta. Parei a lancha, desci e comecei a andar pela comunidade, chamar pelas pessoas, e só encontrei cachorros. Onde estão as pessoas? Ninguém. Ninguém na comunidade, ninguém em nenhuma casa. Voltei para a lancha e depois eu descobri:
depois eu descobri que no interior eles fazem torneios de futebol. E quando tem um dia um jogo em uma comunidade, todo mundo da outra vai para outra. E assim, não tinha ninguém naquela. Muito bem, entrei na lancha e falei assim, querida, não tem ninguém aqui, temos que atravessar o rio, como nós vamos achar o caminho? Minha esposa é uma mulher de Deus. Eu me pergunto quem eu seria sem ela. Vamos fazer uma oração. Oramos a Deus. Bem, Deus vai nos mostrar o caminho. Virei a lancha. E quando eu funcionei a lancha e comecei a sair, um boto pula assim numa direção. Eu disse, querida, vamos na direção do pulo do boto. E nós seguimos aquela direção. E, irmãos, deu certo. Quando chegamos do outro lado, estava ali, a boca do igarapé do Filipe. Entramos naquele igarapé, seguimos e contornamos até chegarmos na comunidade do Filipe. Ali, novamente, fizemos culto, batismo, Santa Ceia, comissão. Outro dia saímos para outra comunidade e fomos assim, de uma para outra, de uma para outra. E aquilo não era sacrifício para a gente. A gente fazia aquilo com muita alegria. Tínhamos sofrimento? Sim. Tínhamos sofrimento. Mas não era sacrifício. Era alegria. Bem, nessa mesma viagem, uma hora eu errei o caminho de um desses rios e segui. Mais de uma hora errado. Bem, quando eu descobri, tive que voltar. E agora eu sabia. Não teria gasolina para chegar em Maués. Paramos na última comunidade na volta. E era tudo bem programado. A comida acabou. Entrei na lancha com a família. Tínhamos visitado a última. Agora, seguiríamos viagem para Maués. Bem, quando a gente está subindo o rio, a gente sobe pela beirada do rio. Mas quando a gente desce o rio, a gente desce pelo meio do rio, né? Para ir mais rápido. E agora eu desceria pelo meio do rio. Alguns quilômetros para um lado, alguns quilômetros para o outro, e o medo de acabar a gasolina ali no meio e ficarmos à deriva no rio. Então, poderia anoitecer e com um bebezinho dentro da lanchinha. Ela era bem pequena. Não havia lugar para dormir dentro da lancha. É dessas pequenininhas. Vamos dizer, um deslizador com cobertura e proteção nas laterais. Quando nós chegávamos no lugar, nós ficávamos na casa das pessoas. Algumas dessas casas tinham só um compartimento. Dormíamos toda a nossa família, com a família, no mesmo lugar. Alguns em rede, alguns na única cama que existia ali. Bem, nós precisávamos voltar. Entramos na lancha, não havia gasolina ali. E nós oramos a Deus. Senhor Deus, o Senhor nos trouxe aqui. Nós estamos servindo ao Senhor. E servir ao Senhor não é sacrifício, é alegria. Nos leve para Maués. Funcionei a lancha e partimos. E a gente foi fazendo o culto familiar na lancha. Fizemos aquele dia uma oração com a família que nos recebeu naquele lugar, já tínhamos terminado tudo ali, e fomos fazendo o culto familiar no barco, na lancha, Ana Carolina contando histórias para as crianças, e de repente nós continuamos a cantar. E continuamos cantando e cantando. Bem, o tempo foi passando, uma hora passou, e de repente eu tinha feito o cálculo, tinha medido a gasolina, e eu pensei, vai acabar aqui. E não acabou. E de repente eu pensei, já era para ter acabado, e eu comecei a olhar para fora assim, e eu pensei, será que tem anjos que estão empurrando a lancha? Eu acho que tem anjos que estão voando, eles estão empurrando a lancha. Mas de repente eu pensei, bem, eu acho que não, porque o motor está funcionando. Eu acho que Deus está multiplicando o combustível. Deve ser isso. E o combustível não acabava. Uma hora,
1 hora e meia, 2 horas. Tã. E a gente continuou cantando, cantando e cantando. De repente, enquanto a gente cantava o hino Tu és fiel, Senhor, nós vimos Maués de longe. E aí fomos chegando, fomos chegando, fomos chegando. Como Deus é maravilhoso. E de repente a gente estava perto da praia e... Parou. Quando a lancha parou, estava bem perto da ponta da Maresia, que é uma praia assim que faz uma curva. A lancha parou. Eu tirei a camiseta, pulei na água. Eu nadei menos do que aqui até o final do corredor. Eu penso que uns 4, 5 metros. Encostei o pé na areia da praia. E eu falei, como Deus é maravilhoso. Voltei para a lancha. Fizemos uma oração e abri o tanque. 0 de gasolina. Eu pensei, Senhor, por que o Senhor fez isso? Aí Deus me falou. Se a gasolina tivesse acabado 1 minuto antes, é uma lancha rápida, teríamos parado centenas de metros ou quilômetros antes. Precisaria de ajuda para chegar até ali. Se tivesse acabado 1 minuto depois, eu teria chegado no porto. E eu mesmo teria desligado a lancha. Ricardo, eu é que te coloquei nisso. Eu que te trouxe para cá. O combustível não é tão importante quanto o meu poder. O combustível é menos do que eu. Não só de combustível andará uma lancha. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra e de todo o poder que vem dele. E aí eu agradecia tanto a Deus, Senhor, obrigado. Obrigado pela alegria de te servir. Como é maravilhoso. Como é maravilhoso. Contei para o Michael que um dia estávamos visitando uma dessas comunidades. Em alguns desses lugares, os irmãos moram assim, ao longo do rio. Né? Eu estava com a lancha parada numa dessas casas e sempre buscando a Deus, orando para Deus guiar a gente durante o dia, para a gente saber o que fazer pelas pessoas, como marcar a vida das pessoas. E ali, eu que gosto de exercício físico, não havia como correr. Né? Pense, uma casinha na beira do rio, atrás da casa existe uma plantação de mandioca e algumas outras raízes, como batata doce, cará, assim por diante. E depois vem a mata. Não há como correr aqui. E eu pensei, bom, eu vou nadar. E entrei na água e comecei a nadar. Eu comecei a nadar e eu pensei, bem, eu acho que eu posso nadar mais. E logo Deus falou assim comigo, Ricardo, por que você não faz uma visita agora? Eu falei, uma visita, Senhor? Aí Deus falou assim, sim, faz uma visita. Eu falei, eu vou voltar. Eu vou pegar a lancha e vou trocar de roupa e vou fazer a visita. Aí Deus falou assim, não, faz a visita agora. Eu falei, tá bom, Senhor? O Senhor me dá forças? Sim, eu te dou forças. Então, eu continuei nadando. E nadei até chegar na próxima casa. E cheguei. Estava bem cansado. Subi as escadas do barranco. E quando bati palmas, vem logo a família. Olá! E me olha assim, né? Só de bermuda? Ô pastor, tudo bem? Sim. Tudo bem. Irmãos, eu saí para nadar hoje pela manhã e resolvi vir fazer uma visita para vocês. Ah, por favor, pastor, pode entrar. E ali eu fiz uma das visitas mais marcantes da minha vida. Foi assim.
morava um casal idoso ali. Ele bem alto, um descendente de russos. Foi para o Amazonas para conquistar terras. Ele não conquistou tantas terras assim, mas foi conquistado por Deus. E Deus o usou para conquistar muitos corações. Aprendi muito com aquele casal naquele dia. E Deus me deu o privilégio de ministrar o coração deles também. E fazer parte da caminhada e da jornada deles com Deus. Bem, não foi fácil voltar daquela visita. Eu creio que foi uma das voltas mais difíceis de uma visita que eu já fiz, mas ficará marcado para o resto da minha vida. Muito bem. Um dia eu recebi uma ligação de uma pessoa que vocês conhecem até. Era o pastor Ali Jofran. Ele era o presidente da minha associação. E ele falou assim: Ricardo, aliás, ele estava na associação como presidente, eu creio que há um mês e pouco assim, antes ele tinha sido secretário da minha associação. Ricardo, existe um chamado da outra associação para você, aqui no Amazonas mesmo, para você ser pastor de uma igreja em Manaus. Bem, era a igreja mais conhecida, vamos dizer, mais famosa, mais requintada da cidade. E eu me senti honrado com aquele convite, ou chamado. E eu falei: ok, pastor. Aliás, ele estava me comunicando, ele não estava me perguntando. Eu falei: ok, pastor. Eu me ajoelhei e eu comecei a chorar. E eu falei assim: Senhor Deus, como eu me sinto honrado com esse chamado, uma igreja tão especial assim. Mas eu estou com medo, Pai, de nunca mais sentir a alegria que eu sinto aqui. Aqui eu sou tão amado. E a minha paixão aqui é tão grande. Senhor Deus, eu estou com medo de ir para essa igreja. E é um estilo de ministério, né? Como as igrejas centrais das grandes cidades. E eu falei assim: Senhor Deus, se eu for bem sucedido nessa igreja, eu corro o perigo de ser pastor dessas igrejas o resto da minha vida. E aí, Senhor? Se ser pastor de uma igreja assim não for tão realizador como é ser aqui, Pai, eu tive os anos mais felizes da minha vida, mas eu estou nas suas mãos para te servir. Bem, enxuguei as lágrimas e me levantei. E assim, nós seguimos para a nossa nova igreja. E nesse ponto eu quero abrir a palavra de Deus com vocês. Em Colossenses capítulo 1. Esse final de semana é como um retiro espiritual para mim, e eu espero que seja para você também. O Michael falou assim: a partir de amanhã eu vou começar a marcar o tempo, mas hoje eu não vou marcar o tempo não, você fica mais à vontade. E aí, como é pouco tempo que a gente tem, eu penso que a gente pode seguir aqui um pouquinho mais à vontade nessa noite. Eu quero respeitar o seu cansaço da viagem, mas olha para a palavra de Deus nesse momento, se concentre aqui um pouquinho, por favor, comigo, em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 24. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 24. Daqui a pouco você vai entender porque eu contei algumas dessas coisas. Sabem que tudo que acontece na vida da gente, Deus está preparando a gente para outra coisa, é assim, né? Cada dia a gente aprende algo para o dia seguinte. E eu quero deixar 3 coisas com vocês nessa noite. E essas 3 coisas me saltam aos olhos quando eu leio essa passagem. Quando eu li essa passagem, de uma maneira especial.
Colossenses capítulo 1, a partir do verso 24. Agora a gente vai ouvir de quem pode nos ensinar nessa noite, o nosso querido apóstolo Paulo. Agora, eu me alegro. Não existem sacrifícios. Na obra do Senhor existe alegria. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vós. Como assim, pastor, não existe sacrifício? Existe sofrimento? Sim. Existe sofrimento. Mas na perspectiva de quem está passando, não existe sacrifício, existe alegria. Pode explicar isso? Eu não vou tentar explicar. Eu só vou contar algumas histórias. Agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Agora ele vai falar qual é o mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. 3 palavras. A primeira delas é alegria. Se não realizamos a obra de Deus com alegria, queridos irmãos, alguma coisa está errada. Eu falo aqui para um grupo muito especial. E se você se esforçou, se você foi escolhido, se você foi chamado por Deus para ser um líder do povo dele, e se você se esforçou para vir e estar aqui, eu creio que eu estou falando com alguém que faz a obra de Deus com alegria. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora, tem uma coisa. Tem momentos da nossa vida que a gente está servindo a Deus e simplesmente parece que a alegria escapa das nossas mãos, como um passarinho que sai voando. E de repente a gente tenta achar, encontrar e não pega mais. Isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei nessa nova igreja, era um misto de sentimentos. Um deles era o sentimento de honra. Uma igreja muito especial. O outro era o sentimento de medo. E aí se somou ao sentimento de medo a tristeza. No decorrer das semanas, eu não me sentia tão amado mais. A igreja era mais fria do que eu estava acostumado. A igreja estava acostumada com muitos pastores. Era a igreja que recebia a maior parte das famílias pastorais da associação e das famílias pastorais da União também. E o que eu estava fazendo ali com 27 anos de idade, substituindo um doutor em teologia que tinha mais de 50 e que era um pastor muito especial,
que inclusive foi ser editor da Casa Publicadora depois. Eu falava, Senhor Deus, o que o Senhor quer comigo aqui? Eu não me sentia capaz, não me sentia apto para aquilo. E às vezes eu tropeçava as palavras querendo falar bem na frente. Um dia houve um casamento de uma família ali, e um outro pastor, obviamente, foi convidado para fazer o casamento, um pastor já conhecido pela família. Eu fui convidado para estar no casamento como pastor da igreja, e quando eu entrei assim na festa do casamento, eu olhei para um lado, para o outro, me bateu um pânico. E se nós temos psicólogos aqui, você pode entender bem isso. Um pânico. E eu pensei assim, acho que eu vou, onde eu vou sentar, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, eu vou ao banheiro. E eu fui para o banheiro e comecei a chorar. Senhor Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu era tão feliz lá. Ei, Deus, o Senhor foi muito bom com a gente lá. Agora, o que o Senhor quer de mim aqui? A igreja com mais de 500 membros. E parece que eles não precisam de nada. Mas eles têm tudo. Senhor, eu acho que vou ficar aqui poucos meses. Alguém comentou comigo assim, parece que um grupo de irmãos foi à associação, e parece que alguns não estão muito satisfeitos com você aqui. E aí eu pensei, isso não é legal. Bem, eu não tinha planos para aquela igreja. Na primeira comissão eu disse isso para os irmãos, eu quero sonhar com vocês os seus sonhos, eu quero ajudá-los, eu não sei por que Deus me trouxe para cá. Os meses foram passando, e aí eu pensei, tenho que fazer alguma coisa diferente para mudar a situação. Eu não tenho mais alegria. E aí Deus me chamou para fazer uma semana de oração na igreja, nas madrugadas, só eu e ele. Aí eu ia nas madrugadas e ficava lá orando. E na última noite Deus me chamou para passar a noite inteira. E eu falei, tudo bem, Senhor? E aí eu cheguei sexta-noite e fiquei ali. Cantava, lia a Bíblia, sentava no banco, deitava no banco, levantava, ia para a plataforma, me ajoelhava na escadaria da plataforma, e assim eu fiquei. Até que no meio da madrugada, eu senti a presença de Deus vindo assim atrás de mim. E aí, como que, num sopro, Deus falou assim, Ricardo, o plano é multiplicação da igreja. O plano é multiplicar a igreja. Ok? Tá bom. O sol brilhou, fui para casa, troquei de roupa, voltei para a igreja. E um processo se seguiu dali para nós plantarmos uma nova igreja. Aí eu fui descobrir por que Deus tinha me levado para lá. Bem, eu orei tanto para Deus me ensinar a amar aquela igreja que Deus me ensinou. No segundo semestre eu já amava muito a igreja da Cachoeirinha. E quando chegou o mês de dezembro, o presidente da associação, na época, ele falou assim, Ricardo, agora você tem duas igrejas, a Cachoeirinha e a igreja nova que foi plantada, qual das duas você quer ficar? E eu falei, pastor, eu não quero escolher, eu amo as duas. E hoje estou alegre com as duas. Ele falou, então você vai ficar... Ele pensou e depois, me deixou com um grupo novo e chamou outro pastor para a igreja da Cachoeirinha. E agora, o que eu vou fazer? Aí aqui entrou o pastor Adeilton um pouco na história, na época, conversei com ele também. E agora, o que fazer? Bem,
eu sabia ser pastor lá no interior. Eu sabia andar e estar com os irmãos na roça deles, atirar com espingarda, colher guaraná com eles, tomar sapó com os irmãos indígenas, e era isso que eu fazia. Mas agora, tomar sapó. Lógico, alguns faziam um caldeirado de sapo também, mas não os irmãos adventistas. Bom, um dia eu estava pregando numa dessas igrejas indígenas, e enquanto eu estava dando o estudo bíblico dos animais que se pode comer, dos insetos, aqueles que têm patas traseiras mais longas, que saltam, desses pode comer. E aí o irmão levantou a mão e falou assim: pastor, então nós podemos comer marau? Eu disse: não. Eles moram no rio Marau. E marau é um sapo grande assim, que tem as patas traseiras bem longas e que salta. E aí eu tive que ensinar a diferença entre os insetos, né, e as outras espécies para ele. Mas eles faziam caldeirada de marau e tomavam, né, como se faz uma caldeirada de tambaqui ou de pacu e assim por diante. Bom, os irmãos adventistas não tomavam caldeirada de marau. Mas o sapó é uma bebida ali indígena que não é alcoólica, não. Bom, esse grupo novo foi plantado no bairro da Ponta Negra, bem na entrada dos 4 Alphaville que tem lá. 4 condomínios Alphaville. Nós conseguimos ali um salão para alugar. E propósito dessa igreja: evangelização dos ricos de Manaus. Bom, nessa época eu já tinha me acostumado mais com algumas das famílias da igreja. E já não entrava mais em pânico quando eu entrava em algumas das casas e mansões. Bem, como é que nós vamos trazer essas pessoas para Jesus? Por essa época, tive mais oportunidade de estar conversando com o Michael também naquela época, e aprendi que eu realizava ações de discipulado na minha vida, mas, de fato, eu não entendia bem. De fato, eu não entendia. E, de fato, eu não sabia discipular as pessoas. Dependia única e exclusivamente da misericórdia de Deus, abençoando o meu ministério, abençoando as nossas igrejas no interior, e Deus era muito bom. Mas agora, bem, como enfrentar esse desafio? A capital mais evangelizada pelos adventistas, que tem mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro, é Manaus. Uma igreja em cada bairro, há mais de 80 anos tendo sucesso. Uma igreja, como diz o meu presidente da União, uma igreja pujante, com 2 associações, uma igreja poderosa. Assim é a igreja de Manaus. O Hospital Adventista é o melhor hospital da cidade, credenciamento internacional. Na FIFA, o hospital escolhido para atender os jogadores foi o Hospital Adventista. Tremenda influência tem os adventistas na cidade. Contudo, eu que era o pastor da igreja com a maior concentração de adventistas das classes altas, igreja da Cachoeirinha, tínhamos batizado naquele ano 20 pessoas. Dessas 20, a maioria tinham sido ganhas pela obreira bíblica da igreja. E tinham sido ganhas pessoas do entorno ali da igreja da Cachoeirinha. Embora ela concentrasse grande parte dos irmãos das classes altas de Manaus, ela fica num bairro assim, que próximo tem uma área de classe mais baixa, e a maioria das pessoas tinha vindo dali. Mais de 500 pessoas. Uma igreja com mais de 30 médicos, com muitos empresários. Eu pensava: Senhor Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para mim? Essa era a minha pergunta durante o ano que eu passei na Cachoeirinha. E aí, quando a gente plantou a igreja do Alphaville, aí Deus falou assim: o plano é evangelizar os ricos.
E eu pensei, Senhor, eu sou acostumado a evangelizar os pobres, os indígenas, a levar caixa de comida e comer com eles, na casa deles, dormindo no mesmo compartimento que com a minha família e com eles, comendo farinha e tucumã, quando o rio está ruim para pegar peixe. Tucumã é um coquinho parecido com a macaúba que tem por aqui. E eu vivia tão alegre lá, Pai, na obra de Deus. Não há sacrifício, há alegria, da perspectiva daquele que está passando, porque juntamente com cada situação de sofrimento, Deus dá riquezas da graça dele sobre a gente. Quanto maior a dificuldade, maior é o milagre do pão na hora certa. Senhor, agora o Senhor me coloca aqui. Pai querido, o que o Senhor quer de mim aqui? Eu quero que você evangelize os ricos. Senhor Deus, nossa igreja está aqui há mais de 80 anos. Ela é muito bem sucedida. Já plantei tantas igrejas debaixo de tenda no barro e somos muito bem sucedidos. Ricardo, você foi pastor da igreja com a maior concentração de famílias ricas da Igreja Adventista em Manaus. E você viu como é a coisa. Agora, Ricardo, toma algumas dessas famílias e aprenda o que é discipular pessoas. Bem, o convite foi feito para a Igreja da Cachoeirinha. 15 famílias saíram. As pessoas ricas, elas não se atraem por eventos. Elas vão assistir eventos na Europa, em Miami, São Paulo. Manaus não é tão bom de eventos assim. Mas eu sabia que não podia ganhar com eventos o coração deles. Senhor Deus, qual que é o fio da meada agora? Como é que a gente vai fazer isso, Pai? A gente tem que aprender. E aí a gente começou um processo, João, eu e os irmãos, a gente não sabia o que fazer. E aí a gente chamou algumas pessoas que a gente entendia que podia ajudar a gente. O Adeildo fez parte disso naquele começo. Outras pessoas, como o pastor Walter, fez muita diferença para a gente. E Deus abriu um horizonte para a gente, ajudou a gente a enxergar algumas coisas na palavra dele. Bem, a primeira palavra é alegria. A segunda palavra é sacrifício. Pastor, o senhor falou que não tem sacrifício. Não tem sacrifício na perspectiva de quem está passando pelo sofrimento. Mas, de fato, tem sacrifício. Sem sacrifício, é impossível realizar a obra que Deus tem para a gente. Irmãos, isso eu aprendi no Amazonas. Tanto no interior, como para onde Deus me levou depois. Sem sacrifício, é impossível realizarmos a obra que Deus tem para a gente. É possível realizarmos uma obra para Ele. E a gente realiza. A gente até pode ser alegre com essa obra que a gente faz. A gente pode até se sentir realizado com essa obra que a gente faz. Mas, sem sacrifício, é impossível realizar a obra que Deus tem para a gente. Bem, enquanto a gente vai servindo a Ele, a gente vai perguntando, Senhor, onde que está o sacrifício? Conforme a gente vai mergulhando, a gente vai se perguntando. A gente sente o sofrimento, mas junto com o sofrimento, a alegria que nos ajuda a avançar. Deus não me deixou cair em depressão diante do pânico que eu sentia naquela época. Você me pergunta hoje, quanto tempo faz isso? Eu digo, 8 anos. Você me pergunta,
Onde é que você está hoje? Eu digo, no mesmo lugar, na mesma igreja. E como você se sente? Com a mesma alegria que eu sentia em Maués. E você me pergunta, como isso é possível? A resposta é, eu segui buscando fazer aquilo que Deus tinha para mim. Quando a gente faz o que Deus tem para a gente, nós nos alegraremos nele. Bem, comentando sobre os trabalhadores da hora undécima, Ellen White, ela diz assim, o valor do serviço feito a Deus mede-se mais pelo espírito com o que prestamos do que pela extensão do tempo gasto no mesmo. Livro Testemunhos, volume 9, página 74. Não é lindo isso? O valor do serviço feito a Deus, ele não é medido pelo tempo gasto nele. Quantas horas você gasta na semana com o seu pequeno grupo? Quantas horas você gasta no seu ministério? Quanto tempo você tem de ministério? O Michael me falou que tem um grupo de pastores aqui da associação, me sinto muito honrado em me dirigir nesse momento a vocês. Quanto tempo você tem de ministério? Quantas horas você já trabalhou no dia? Chegou na primeira hora do dia, chegou ao meio-dia, às 15h ou na última hora? O trabalho, ele não é medido pela quantidade de tempo. Como ele é medido? Pelo espírito com o qual nós prestamos o nosso trabalho. E eu gostaria de sugerir 2 palavras para você pensar no espírito desse trabalho. Alegria e sacrifício. Alegria e sacrifício. Espírito do trabalho. Não importa se você vai servir a Ele 1 ano, 2 anos, 5 anos, 30 anos, 50 anos. Para Deus é a mesma coisa se você servir com o Espírito. Vale o mesmo para Ele se você servi-lo 1 ano. Outro servir 50 anos. Se você servir esse 1 ano com o Espírito que Ele quer, mais do que o outro 50 anos, o seu serviço para Ele vale mais. Mas, se você serve, lógico, com o mesmo espírito do que o outro, que trabalhou menos, lógico, para o reino de Deus vai valer mais, se você trabalhar mais tempo, né? Contudo, a questão de valores, mais valor é dado ao princípio. Eu estou te perguntando agora, o que você está fazendo aqui? Ou o que você faz no seu trabalho para Deus, no seu ministério para Deus? Como líder de pequeno grupo, como supervisor, como pastor, como coordenador, como o ancião da igreja. Irmãos, não perca o seu tempo. Faça com o verdadeiro espírito. Aí você me pergunta, pastor, eu não estou com essa alegria, essa paixão. Eu te digo, tem alguma coisa errada? Você precisa buscar. Buscar a Deus e perguntar para Ele o que está acontecendo. Faça como eu fiz. Vai enfrentar um retiro com Deus, vai passar madrugadas com Ele, vai passar a noite inteira falando com Ele, perguntando. Ele vai te mostrar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Faz isso, Ele vai te mostrar. E aí, se você seguir a orientação dEle, Ele vai te devolver a alegria. Como uma pomba que desce sobre você, que voa sobre suas mãos. E aí você sente alegria de novo. Deus me deu isso. Alegria, sacrifício. E agora vem a última parte, a fim, o objetivo, o propósito, de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo.
Qual que é o mistério que Paulo fala aqui? O mistério entre os gentios, verso 27, isto é, Cristo em vós. O ministério é Cristo em nós. Se temos Cristo em nós, nós estaremos aptos para fazer a obra que Ele tem para nós, que é o quê? Formar Cristo nos outros. Formar Cristo nos outros. Formar cada um a imagem de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Então fica aberto aqui agora esta pergunta para você pensar. Cristo está formado em você. O que você faz para Cristo ser formado em você? Esse é o primeiro ponto. Uma dica para você sentir se Cristo está em você. Você está alegre em servir a Deus? Se não, tem alguma coisa errada. Você serve a Ele com sacrifício ou com alegria? Se o seu sentimento é alegria, mesmo nos sofrimentos, está ok. Se não, tem algum problema. Cristo em vós, para formar Cristo nos outros. Formar, moldar, fabricar. É isso. Deus me mostrou isso. Todo sacrifício feito em seu serviço será recompensado, segundo as abundantes riquezas da sua graça. Desejado das nações, 249. Cada ato de lealdade e fé será coroado de testemunhos especiais do favor e aprovação de Deus. A todo obreiro, ou melhor, é feita a promessa. Aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmo 126, verso 6. O Michael me perguntou ontem, cheguei ontem na casa dele, Ricardo, você está há 8 anos nessa igreja e eu te pergunto, o que você enxerga para o futuro, qual é a sua perspectiva? Você seria feliz de trabalhar mais alguns anos ali? Eu disse assim, eu me preparo para trabalhar ali cada dia como se fosse o último dia, no entanto, eu me vejo trabalhando lá daqui a 10 anos. Porque Deus está fazendo milagre. Deus está fazendo milagre. E é lindo ver Deus fazer milagres. Os portões áureos do céu não se abrem para os que se exaltam. Não são erguidos para os de espírito altivo. Os portais eternos abrir-se-ão ao trêmulo contato de uma criancinha. Abençoado será o galardão da graça para os que trabalham para Deus com simplicidade de fé e amor. É isso. É isso. E aí Deus começou a mostrar para a gente o que a gente devia fazer. Método de Cristo. 100%. Nada mais. Se misturar com as pessoas. Senhor Deus, eu não moro na Ponta Negra, eu disse. O aluguel do seu são não alcança apartamento na Ponta Negra. Como é que eu vou me misturar com as pessoas lá? 6 meses orando. Veja, Deus, isso é muito interessante. Quando você começa a perguntar, Deus te mostra o caminho, como o boto pula na nossa frente. Aí você começa a perseguir aquele caminho, só que nem todas as portas estão abertas. Aí conforme você vai perseguindo o caminho, Deus vai abrindo as portas. Ele quer que nos esforcemos para a porta abrir. 6 meses orando, aí uma porta se abre. O irmão da igreja chega e fala assim, Ricardo, você vai morar no nosso apartamento. Eu vou pedir para o inquilino sair, pelo preço que a associação pagar. Ok? Subia e descia o elevador, as pessoas entravam e saíam. Senhor Deus,
como é que eu vou fazer amizade com essas pessoas? Se misture com as pessoas. Seja simpático com elas, se preocupando com as suas necessidades, ok? Quais são as suas necessidades? Olá, bom dia, boa tarde, tudo bem? Ia para a sacada e orava com as mãos estendidas. Pai, abençoa essas mansões aqui. Abençoa essas famílias que moram aqui nesse prédio. Pai, eu olho para aquele condomínio ali. Pessoas das mais importantes no país moram ali, grandes industriários moram ali, donos das indústrias, senadores da República, pessoas que são ministros lá em Brasília, têm as suas casas aqui. Pai, abençoa essas pessoas. Misericórdia, meu Deus, meu Pai, o que eu faço? Não tem nenhum estudo bíblico, o que eu faço? Aí Deus começou a fazer. Ricardo, não é você que faz, sou eu que faço. Ana Carolina no parquinho, conheceu uma família, Sophie fez amizade com uma outra menininha, começamos a fazer amizade, um promotor de justiça, no apartamento exatamente debaixo do nosso. Um aniversário, um convite, bem, corações frios. Um homem que na juventude foi quase que, muito distante de Deus. Ele sobe numa balança um dia e o ponteiro começa a tremer e não pesa mais ele. E aí ele, preciso fazer alguma coisa. Aí entra a reforma de saúde. Hilton não quer fazer parte do nosso pequeno grupo. Tem um médico no nosso pequeno grupo e o assunto que a gente vai estudar agora vai ser uma série sobre estilo de vida. Vem refletir com a gente. Vamos orar juntos sobre isso. E aí, tudo começa na vida do Hilton. Depois de uns 2 anos e meio para 3 anos, o Hilton está entrando nas águas do batismo. É um momento de festa na nossa igreja. O batismo é um momento de festa. O parto, normalmente, lá na nossa igreja, demora bastante. 2 anos, 3, 4 anos, 6 anos. Aí nasce no reino. Quando nasce no reino, já é muito irmão nosso. Já está trabalhando muito na igreja, já está fazendo muita missão com a gente. A gente já andou uma jornada grande com ele, com ela. E assim foi com o Hilton, assim foi com o Marcelo, assim foi com o Fausto. E as pessoas diziam assim, bom, não deve ser fácil. Pessoas muito difíceis. Bem, você me pergunta hoje, tá, como é, pastor? Quantos pequenos grupos vocês têm lá? Pessoas quase sem tempo, uma igreja hoje, cerca de 30 médicos, muitos empresários, pessoas sem tempo, pastor, me fala, eles trabalham na igreja, quantos pequenos grupos tem, pastor? 23. Pastor, quantos batismos? 150. Pastor, quantos saíram da igreja? Menos de 10. Verdadeiros milagres. E eu vou contar uma última história para a gente ir descansar. Essa é uma das que mais toca o meu coração. Irmã Célia é uma discípula que tem formação de Cristo na vida dela. Sempre orando, Senhor Deus, me manda as pessoas, me manda as pessoas. Deus mandou. Um pequeno grupo da nossa igreja de adolescentes montou um projetinho assim de evangelização, começaram a jogar videogame, chamar os amigos, e um adolescente foi num desses dias para jogar videogame,
e jogou, foi convidado para um pequeno grupo, fez amizade, foi no nosso culto, gostou, chamou a mãe foi, e o pai ficou bravo. Bem, o pai era de uma religião diferente. Esse adolescente começou a se apaixonar por Jesus Cristo, pelos louvores da igreja, pelos amigos que estavam na jornada com ele. Só que agora enfrentava uma barra em casa. Nem ele sabia direito o que o seu pai fazia. Bem, o seu pai era um dos maiores líderes do norte do Brasil, do candomblé. Consultado por pessoas famosas, um homem poderoso e leal àquilo que ele fazia. Ele diz assim: toda vez que chegava a mim um trabalho, eu antes consultava os espíritos, porque eu queria saber se ia dar certo ou não. Se não fosse dar certo, então eu nem fazia. Aí hoje ele conta que ele sabe que alguns trabalhos não dão certo com algumas pessoas porque elas estão sob a proteção de Deus. Bem, os adolescentes foram caminhando com esse rapaz até que ele decidiu nascer de novo. Nisso, o pai recebeu uma mensagem dos espíritos que disse assim: mate sua esposa e o seu filho, ou vai embora de casa. Ele conta: eu não tinha coragem de matar minha esposa e meu filho, então eu fui embora de casa, peguei um barco e saí para bem longe. E chegando nesse lugar bem longe, uma cidadezinha do interior do Amazonas, foi para a casa de um familiar, e ele não sabia. Aquele familiar tinha se tornado evangélico, e em todas as refeições contava histórias da Bíblia para ele, e por incrível que pareça, depois de uma semana ele sentiu vontade de voltar para casa. E ele falou assim: isto está errado. Minha família é mais importante. E depois de 30 anos, a religião da qual ele tinha chegado no topo, ele falou assim: eu vou voltar para casa. Não sei direito como vai ser, mas vou voltar para casa. Eu pergunto: quem é que está fazendo todo esse trabalho? Sou eu? É a igreja? É Deus. Volta para casa. E aí começa a nossa parte. Por quê? Nós não fomos chamados para fazer o trabalho da conversão. Jesus nos chamou para fazermos discípulos e não para convertermos as pessoas, disse Jim Putman. Às vezes fazemos exatamente o contrário. Eu quero converter as pessoas e oro para que o Espírito Santo faça deles discípulos. Contudo, os planos do nosso Mestre foram bem claros. Façam discípulos de todas as nações, e o Consolador, o Espírito da Verdade, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, Deus estava fazendo já a parte mais difícil, só que agora a nossa parte exigiria sacrifício. Mas para nós, não tem sacrifício, só tem alegria. Contudo, passamos por sofrimentos. O batismo do Eduardinho foi marcado enquanto estava dentro do tanque. Levantei minha mão assim, eu olho para o lado e chega um homem, todo de branco, com um chapéu na cabeça. Nessa hora eu dei um passo para trás, toda a igreja fica na expectativa, e o Eduardinho diz assim no meu ouvido: pastor, me deixa falar uma coisa para o meu pai.
Eu disse: Eduardo, estava cantando uma música, eu disse: espera. Depois que você foi mergulhado aí, você pode falar o que você quiser, mas espera. A música terminou e eu mergulhei o mais rápido possível. E ele foi batizado. E depois que ele se levantou, ele olhou para o pai e falou assim: pai, independente da religião, eu quero dizer que eu te amo. O pai deu um abraço nele. E depois o pai contou que ele entrou com uma sacolinha de coisas ali e ele veio para impedir o batismo mesmo com seus poderes. Mas quando ele entrou na porta da igreja, ele conta que pela primeira vez os espíritos ficaram para fora. E ele entrou sozinho, e aí ele ficou meio assim, e de repente já veio aquela música, e o pastor batizou o filho falou aquilo, e ele ficou assim, e de repente já tinha tudo acabado. E agora o que fazer? Uma visita na casa desse homem, e ele fala: eu não quero mais ver isso, eu quero ficar com a minha família. E eu pergunto: senhor Eduardo, você aceita Jesus Cristo como o seu Salvador e Senhor, aquele que veio aqui à terra e morreu por você? Ele disse: sim, aceito. E agora estava começando a luta. Irmã Sidilene já estava num pequeno grupo. E uma das pessoas do pequeno grupo começou a pagar o preço com ela. Todas as madrugadas ia com ela fazer caminhada de oração. 159 dias ininterruptos. Nesse período, muita coisa aconteceu. Ataques, coisas terríveis. Irmã Célia, do pequeno grupo do irmão Roberto, a cada semana se reuniam para orar pela família. E a Célia, a cada dia, caminhava com ela. Não somente a caminhada dos passos de um exercício físico, mas a caminhada da vida. Caminhada da vida. Com o apoio da igreja, pequeno grupo diversas vezes na casa deles, o senhor Eduardo começou a ir para o pequeno grupo também. 159 dias ininterruptos. Muita concentração de fé, de orações, de jornada. Nesse tempo, a irmã Célia foi para o hospital e quase morreu. Ela volta do hospital e ela diz: eu sei o porquê disso. Mas não é sacrifício, é alegria. Porque eu me alegro nos sofrimentos. Chegou o dia do batismo da irmã Sidilene. Na sexta-feira à noite, decoração ali do ambiente. O senhor Eduardo já foi para ajudar na decoração, e quando ele sobe na escada, a escada puf, no chão. Ele cai, já possesso. O espírito do mal vem e começa a falar. As pessoas que estavam ali pela igreja começam a orar. Foi muito rápido aquele momento, ele já estava lutando para ficar com Deus já há tempo. Chega a ambulância, o leva para o hospital. Ele se recupera nos dias seguintes. A luta continua. O alvo dele, nascer de novo. Toda a jornada de gente com ele. Célia com a irmã Sidilene, especialmente. Até que chega o dia marcado. Quem marcou o batismo? Bom, a associação disse: a história dele é bonita, vamos fazer na quadrenal, que vamos ter agora no final do ano. Eu disse: bom, eu gostaria que fosse batizado aqui na igreja, os amigos estão aqui, contudo, seja feita a vontade de Deus e dele, fale com ele. Foram lá conversar com ele e ele aceitou. Ok. Quando chegou nos dias do batismo, a gente foi perceber a data. Exatamente 1 ano depois, no dia exato,
data, 30 de outubro, a data do batismo do filho. Bem, todos tinham certeza, a data foi escolhida por Deus. O senhor Eduardo agora entra nas águas. Mas antes de entrar nas águas, estávamos muito apreensivos, de ele ficar possesso mais uma vez. Uma semana antes ou duas, os espíritos entraram na casa dele mais uma vez e picotaram o cabelo dele. E o plano era matá-lo com uma faca, no caso, ele mesmo, uma coisa estranha. E agora ele sereno, em paz, estava jejuando e muita gente orando por ele, nossa igreja ali no mezanino. E de repente eu estou descendo as escadas do mezanino da igreja central e uma pessoa caída nas escadarias. Nunca vi essa pessoa. E eu, vou chamar um médico, e fui chamar um médico, ele veio e começa a atender, e esse médico não era adventista, é um médico que a gente também estava discipulando, e ele fica segurando assim com o colo dele, a cabeça em cima do colo, um cardiologista, e de repente aquele homem começa a virar os olhos assim, e o médico olha para mim e fala assim: pastor, isso aqui não é normal não, pastor. E aí eu já olhei para um pastor e disse: vamos levar para uma sala ali no fundo. E nisso o médico foi levando e o homem começou já aquelas manifestações demoníacas. E aí o Dr. Luiz foi com a gente. Dr. Luiz, doutorado em cardiologia pela USP, passagem em universidades americanas, já há um tempo na nossa igreja, estudando a palavra de Deus, buscando as respostas, contudo, com dificuldade de ter uma experiência com Deus. Bem, amanhã eu termino a história do Luiz, preciso terminar a do Eduardo. Eduardo entrou no tanque e tive o privilégio de levantar as mãos sobre ele e batizá-lo. Desde aquele dia nunca mais foi possesso. Contudo, a luta continuou. Irmãos próximos a ele, orações, jornada. É isso que a gente tem experimentado. Um milagre atrás do outro. Amanhã eu conto mais alguns a vocês. Façam discípulos de todas as nações. E o Consolador, o Espírito da verdade, Ele converterá as pessoas. Se a gente fizer a nossa parte, a gente vai ver os milagres que Ele vai fazer. Alegria, sacrifício e formar Cristo nas pessoas. Formar Cristo nas pessoas. Moldar Cristo nas pessoas. Bem, as ferramentas, os meus amigos com muito mais propriedade nos ajudarão amanhã e no domingo também. Posso orar por você? Posso orar por você? Você gostaria de sentir mais alegria? Gostaria de estar mais disposto a se sacrificar por aquilo que Deus tem para você? Gostaria você de ter, de fato, Cristo sendo formado em você a cada dia e formar Cristo nos outros? E que essa seja, veja o que o apóstolo Paulo disse, para isso é que eu me afadigo e me esforço o mais possível. Esse era o grande alvo, o grande objetivo do ministério do apóstolo Paulo. Que esse seja o nosso maior alvo, objetivo e propósito também. Gostaria disso para a sua vida? Bem, nós não estamos de brincadeira. Somos o remanescente, não é verdade?